Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui analisando, debatendo o esporte, em especial o futebol, de forma crítica, enfrentando, combatendo essa mercantilização que domina, controla as pautas econômicas e sociais e, obviamente, as esportivas. Aqui tem podcast com resistência antifascista, aqui não burguesão. Então já vamos movimentar a nossa mesa redonda que só gira para a esquerda e eu chamo o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, Alexandre. Olá, os amigos e amigas da mesa também. Olá aos nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, chegando aí com o Ala Esquerda, edição 35, e eu já vou começar dando serviço. Aliás, vou começar dando 2 serviços de uma vez só. Primeiramente, as plataformas onde você escuta esse e os outros episódios do Ala Esquerda. Então você nos encontra no Spotify, YouTube, Google Podcast, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcasts. Então essas são as plataformas onde estamos presentes. Vão lá, curtam, compartilhem, sigam, coloca a gente lá naquele grupo de WhatsApp da família pra gente falar aqui não, burguesão, bem alto pra eles. E é isso. E outro recado que eu quero dar é que a gente recebemos um presente de um ouvinte nosso, de um amigo nosso e de alguém que participou do programa também. O pesquisador Anderson Santos, que nos enviou o livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então esse é um tema aí que tá na mesa, tá com muito debate aí, e a gente vai sortear esse livro para os nossos ouvintes ou para as nossas ouvintes. Então fiquem atentos nas redes sociais do Ala Esquerda, que o sorteio sai breve. Então, para a gente começar o programa de hoje, eu vou passar a bola para o Thiago Porto. E aí, Thiago, tudo bem, meu amigo? Fala, Herbert, bom momento a todos, Alexandre, Mônica. Tá tudo bem, tá tudo indo. Não tá como a gente gostaria, mas vamos levando. Eu posso me candidatar aí a ganhar esse livro? Porque tô interessado, cara. Acho que eu vou me inscrever também pro sorteio. Ok. Com a cordialidade. Não, só para os ouvintes, só para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. A galera da mesa não vai estar concorrendo, para não ter marmelada. Ok, com a cordialidade de sempre do Herbert, eu vou dar continuidade ao nosso programa, lembrando que as nossas redes sociais, por onde vai ser sorteado esse livro, são o Instagram, que é @ala_esquerda7, o Twitter, @alaesquerda7, e o Facebook, Ala Esquerda Podcast. Agora, sem mais delongas, vou passar lá para Juiz de Fora, para a Mônica, que já vai dar início ao nosso tema de hoje, né, Mônica? Fala, Thiago, Alexandre, Herbert. Me deu até uma saudade de vocês aí, porque no último programa eu não pude gravar. Eu estava no departamento médico dessa vez, mas estou na área de novo, Ala Esquerda na área de novo, programa número 35. Como os meninos já falaram aí, a gente está em todas as redes sociais e todas as plataformas, não tem nem desculpa para não escutar a gente. Mas hoje eu vi uma desvantagem de participar dessa bancada aqui, eu não vou poder concorrer então a esse livro, cara. Eu já estava pensando assim em marcar uma galera lá e sair fazendo um jabá lá para ganhar esse livro, mas o Herbert cortou a minha na moral aqui, não, só os ouvintes. Pô, sacanagem, vou ter que comprar então, eu vou comprar, avisa pro Anderson aí para separar um para mim que eu vou comprar com certeza. Mas então, a gente falou já, o Ala Esquerda esse ano já debateu sobre esses direitos de transmissão. Hoje a gente vai falar sobre o futebol feminino, sobre a seleção brasileira feminina e sobre a Copa do Mundo de 2023, que o Brasil estava sendo cotado para ser a sede, né? O Brasil se candidatou a isso, mas o governo Bolsonaro já deu para trás isso aí, a CBF já comunicou e a FIFA já decidiu quem vai ser a sede da próxima Copa do Mundo Feminina, que vai ser em conjunto ali, né, Austrália e Nova Zelândia. Então, assim, para mim foi um lamento muito grande, eu estava torcendo muito para o Brasil ser a sede dessa próxima Copa, pode ser a despedida da Marta, o país, assim, começando a gostar do futebol feminino, sabe, tinha tudo para levar uma grande torcida para os estádios, para movimentar uma galera boa, e aí jogaram um balde de água fria na gente, porque isso é algo muito importante assim, para o fomento do esporte no país e para as meninas que jogam, né? Assim, e também para quem trabalha nisso, né? As jornalistas esportivas, a galera que trabalha com a seleção e com os times femininos.
no departamento médico, enfim, agita toda uma galera ali por trás, que está por trás do futebol feminino no Brasil, e eu acho uma pena muito grande. Vou passar a bola para o Alexandre para a gente começar a falar sobre isso, que eu vou fazer na minha próxima fala um breve histórico, assim, bem rapidinho, de como que foi esse processo do futebol feminino no Brasil, para a gente ver. A gente estava evoluindo, sim, a gente estava andando, e de repente a gente caminhou para trás nesse processo. Não é isso, Alexandre? Pois é, Mônica, é interessantíssimo pensar que quando a gente tem a experiência da Copa do Mundo, a gente tem muitas críticas, obviamente, à forma com que é conduzida, né? Tem aquela lei geral das Copas, que é uma aberração completa, que permite que a FIFA até passe por cima de questões constitucionais do Brasil. Tem regiões que você não pode circular, o comércio não pode abrir porque tem que garantir o da FIFA. Enfim, um monte de aberrações que a gente sabe que acontecem nesses processos de Copa do Mundo. Mas eu acho que o que a gente lamenta mais profundamente é que a Copa do Mundo, quase sempre a Olimpíada, ela não tem uma curva de aprendizado. O que eu estou querendo dizer? Você realiza uma e você raramente vai ter a oportunidade de realizar outra. Quer dizer, você não aprende com seus erros, você não pode corrigir as coisas que não deram certo, que não funcionaram, que foram aberrações, que têm que ser conduzidas de forma totalmente diferente. Por quê? Porque você, enfim, vai ser sede de uma Copa do Mundo em 1950 e vai voltar a ter outra em 2014. Então, quer dizer, a distância é monstra, é enorme, você não tem como imediatamente corrigir aquilo que não funcionou, ter uma dinâmica mais transparente, que faça com que realmente a Copa do Mundo funcione para isso, projetar aquela modalidade esportiva, garantir às pessoas condição de acompanhar, assistir, e o país vibrar aí com o esporte mais popular do mundo. E nesse caso a gente poderia, porque com tão pouco tempo de realização da Copa do Mundo aqui no Brasil e com tantas mazelas que a gente sabe que aconteceram, quer dizer, a gente já aprendeu um pouco com o que não deu certo no PAN em 2007, apesar de que até hoje continua rolando na justiça um monte de coisas relacionadas ao PAN. A gente aprendeu com a realização da Copa do Mundo, com as próprias Olimpíadas. Quer dizer, havia todas as condições para agora as coisas funcionarem de uma outra forma, além de todas essas vantagens que a Mônica aí já começou a enumerar. A gente já está com os estádios, o nível de investimento teria que ser, obviamente, muito menor, além de toda uma questão política relacionada à discussão dos direitos das mulheres, que tem que ser um pano de fundo necessário para a discussão do futebol feminino. E, lamentavelmente, aí eu acho que entra o elemento central, principal, é a total falta de interesse por parte desse governo dialogar com qualquer iniciativa de direitos das mulheres nessa direção. Não é à toa que, semana passada, ainda no mês de julho, né, de 2020, votações na ONU relacionadas aos direitos das mulheres, a questão da saúde reprodutiva, a questão contra a violência sobre a mulher, tudo isso o Brasil tem se posicionado de forma contrária. Estamos andando a passos largos, realmente, correndo, né, a passos largos. Nosso presidente diz que é atleta, então ele dá piques para trás impressionantes em relação a quase toda a agenda de direitos, em especial o direito das mulheres. Então, eu acho que é impossível a gente não fazer essa associação entre uma oportunidade perdida por conta de algum aprendizado que a gente teve com a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas e o próprio PAN, tão recentemente, com a forma com que o governo Bolsonaro pensa a questão dos direitos das mulheres e, obviamente, não tem nenhum interesse em estar na realização de qualquer evento que, de alguma forma, vai sinalizar, vai abrir espaço para as mulheres, não só para jornalistas, para as atletas, né, de uma forma geral, acompanharem um evento dessa importância, movimentando recursos, enfim, toda uma realidade que uma Copa do Mundo pode trazer quando for bem gerida e não for um mar de corrupção e lama, como lamentavelmente muitas vezes são. Então, assim, eu já acho que aquela turma que não gosta de envolver política com esporte, acha que as decisões podem se restringir à dimensão exclusivamente esportiva ou, eventualmente, esportiva e econômica, pode ter certeza que, nesse caso, a política tem um papel decisivo na forma com que o Brasil
abriu mão dessa possibilidade. Bom, o Alexandre citou a ONU aí, para quem, rapidinho, antes de eu iniciar meu comentário, para quem acompanha o jornalismo internacional, e principalmente o Jamil Chad, né, jornalista gabaritado e que anos cobre a Organização das Nações Unidas, vai perceber que o Brasil tem se colocado, tem se posto ao lado de nações que historicamente não respeitam direitos e não são nem um pouco democráticas, né? Então, tem até um texto dele, eu não lembro agora se é no El País ou em outra plataforma, em outro site, mas que jornalistas internacionais perguntam, vou falar em português, claro, né? Que porra está acontecendo com o Brasil, né? Que o Brasil, apesar de ser um nanico na política internacional, está se colocando ao lado de Emirados Árabes, de Arábia Saudita, de Turquia, enfim, países que a gente olha e a gente vê que não são respeitados os direitos humanos e, consequentemente, os direitos das mulheres também. Mas, enfim, eu quero entrar aqui, primeiramente, no assunto dizendo que eu acho muito revoltante que o Brasil tenha retirado a candidatura. Não dá para se decepcionar, porque eu não espero muita coisa da CBF, muito menos do governo federal atual. Mas, para quem leu a nota oficial, e, resumidamente, e entre tantas bobagens que foram escritas lá, está que o fato do Brasil ter recebido muitos eventos internacionais nos últimos anos, e aí esses eventos seriam Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos de 2016, a Copa América de 2019, a Copa do Mundo FIFA Sub-17 em 2019, forçando um pouco, dá pra gente incluir o Pan-Americano também de 2007, mas enfim, tudo isso que o Alexandre falou, esses eventos estão justamente como justificativa para a retirada da candidatura, porque a CBF, o governo federal, acha que o Brasil ter recebido tantos eventos como esses, dessa magnitude, eles poderiam não favorecer o país na hora da votação, na hora da escolha como sede. Ora, depois de tudo que foi feito, de tantas obras que foram superfaturadas, do atropelamento dos direitos mais básicos da população brasileira, ou seja, depois do estrago feito, isso não é desculpa para retirar a candidatura. Me desculpe, mas isso não é justificativa plausível para se fazer isso. Tudo já foi feito, tudo que já tinha que ser roubado já foi roubado, tudo que já tinha que ser atropelado já foi atropelado, não é justificativa para não fazer a Copa do Mundo. Esse não é um ponto uma desculpa plausível. E um outro ponto também que está na nota oficial é que essa retirada de candidatura seria uma forma de apoiar a Conmebol numa candidatura única, para essa candidatura ir com mais força, que seria a candidatura da Colômbia, que também foi derrotada nesse pleito. Olha, sinceramente, quem acompanha um pouco mais de futebol feminino percebe que a maior parte da América do Sul, eu estou falando de clubes e de federações, estão tão nem aí para o futebol feminino quanto a CBF e os clubes brasileiros. Então essa candidatura da Colômbia e da Conmebol acabou sendo uma candidatura simbólica, uma candidatura feita para não ganhar. E aí eu quero entrar também, ainda do ponto de vista institucional, mas num outro ponto que seria mais ou menos o que o Brasil teria recusado, né? E aí eu sugiro que escutem, eu esqueci o número agora, mas o nosso programa de fechamento sobre a Copa do Mundo Feminina, mas eu trouxe alguns dados aqui do relatório da FIFA da última Copa, da Copa de 2019, a Copa da França, a Copa do Mundo Feminina. Esse relatório ele apontou o sucesso que foi a Copa. Essa Copa teve mais de 1 milhão de ingressos vendidos, a taxa de ocupação altíssima, a maioria dos jogos tiveram ingressos esgotados, né? A taxa de ocupação acima de 90%. Foram 1 bilhão 120 milhões de espectadores ao redor do mundo, isso somando o público de TV e de internet, o que representou um aumento de 30% comparado à Copa do Mundo anterior de 2015, que foi no Canadá. Então, nesse ano, no ano de 2019, foram 993 milhões de pessoas vendo jogos pela TV e 481 milhões de pessoas acompanhando as partidas pelas plataformas digitais. Então, vale lembrar também que a Copa de 2019 foi a primeira a ter 24 seleções participantes. Antes eram 16, passaram a ser 24. Então, só por esse aumento de número de seleções, já é um aumento de interesse, né? Interesse das pessoas, de alcance, de engajamento, porque são mais países, mais nações participando. Então, considerando esses fatos e que o Brasil cumpriu todas as exigências da FIFA para 2014, inclusive indo contra o seu próprio povo, sua própria população,
não tem justificativa que sustente esse argumento da CBF e do governo federal, de que não poderia assumir as garantias que a FIFA tá cobrando. Então, se esse governo, se a CBF, se as federações têm essa pressa toda para voltar com estadual e campeonato brasileiro em meio a uma pandemia, como é que não pode garantir uma Copa de 2023, gente? Não faz sentido. É pura falta de vontade e de cuidado com o futebol feminino mesmo. Não tem outra explicação. E isso, assim, eu estou dizendo isso do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista brasileiro, de quem iria receber a competição. Porque, na minha opinião, não tem como a gente considerar que a FIFA também não deve ter quisto trazer pro Brasil, trazer a Copa para cá, uma vez que ela é uma entidade extrativista, né? Ela busca sempre economias em desenvolvimento e países que precisam se afirmar ou se reafirmar de alguma maneira no cenário internacional para levar o seu produto, para levar a Copa do Mundo e as outras competições que ela tem. E aí ela faz uma série de demandas, arranca muito dinheiro desses países e ela vai procurando outras terras para fazer isso, né? Assim funciona o jogo também, a gente não pode deixar de considerar isso. Ela já sugou tudo que poderia sugar do Brasil, e agora é hora de buscar um outro terreno. Enfim, acho que é isso que eu tinha para dizer nessa primeira participação. Vai lá, Thiago. É isso, Herbert. Não tem santo nessa história, nem FIFA, nem CBF, muito menos o governo federal. Pura politicagem essa desistência do Brasil de sediar a Copa de Futebol Feminino, né? A Copa do Mundo. Seria uma oportunidade muito grande, seria uma oportunidade de crescimento enorme para o futebol brasileiro feminino. Na última Copa de 2019, vários recordes foram batidos de audiência, de público, de transmissão, tudo. Só que assim, vocês realmente acham que um governo machista, um governo totalmente sexista como o governo Bolsonaro, iria querer trazer para o Brasil a Copa do Mundo de Futebol Feminino e correr o risco de assistir do estádio, porque provavelmente ele iria, né, cumprindo o protocolo, assistir do estádio uma cena parecida com a que aconteceu na França, no estádio de Lyon, na final, quando quase 58 mil pessoas cantaram Equal Pay, que significa equidade de pagamento, né? A torcida reivindicava a igualdade de pagamento para as mulheres em relação aos homens. Uma luta muito grande das mulheres que são muito desvalorizadas em relação aos homens no futebol. Não só no futebol, né? Mas nesse caso, falando do futebol. Então, era óbvio que o governo Bolsonaro iria ser contra, porque a gente vive num país onde os governantes não respeitam as mulheres, onde os governantes acham que a mulher tem que ser submissa ao homem, onde os governantes acham que futebol é para homem. Então, sinceramente, não me surpreendeu nem um pouco a desistência do Brasil, que tem uma confederação, a CBF, totalmente também submissa ao governo federal e totalmente também corrupta e atrasada e, enfim, coerente com essa escória que governa o país, é também a mesma escória que governa a CBF. Então, não poderia ser diferente. Eu acho que, tudo bem, 2023, talvez, esperamos todos que o presidente não seja mais o Jair Bolsonaro. Ele não iria se arriscar e ainda por cima vai sair de bom moço para os seus eleitores com aquele discurso de que o Brasil não vai gastar dinheiro com eventos esportivos, como se a preocupação fosse essa, não é, Mônica? Mônica, oi. Rapidinho, desculpa me intrometer, mas só para avisar que quem quiser escutar nossos programas do Ala Esquerda sobre a Copa do Mundo Feminino, e aí a gente dissecou a Copa do Mundo, deu vários números do que aconteceu na Copa, são os programas 2 e 3 do Ala Esquerda, que eu acabei me perdendo no meu comentário, acabei não falando. Mas é isso, vai lá, Mônica. Boa, programa 2 e 3 do Ala Esquerda, então, galera. Mas é isso, Thiago, de fato, não surpreende. É por isso que a gente fez tanta campanha contra o Bolsonaro, é por isso que o movimento feminista encabeçou essa luta do ele não, porque a gente sabia que ia ser muito mais difícil. Se já era difícil antes, com ele seria ainda pior. Mas, de qualquer forma, mesmo sabendo, mesmo esperando essas atitudes dele,
é algo que chateia muito, porque, do meu ponto de vista, como eu já falei aqui, o futebol feminino vinha numa crescente, vinha numa melhora, né? O próprio Profut, que obrigava clubes a investir em outros esportes e no futebol feminino, já estava fomentando, outros torneios surgindo, enfim. E eu estava vendo uma luz, assim, e agora já não sei se vejo mais. Como eu prometi na minha primeira fala, eu vou fazer um breve resumo aqui, só para contextualizar e para a gente ver como que essa luta para chegar até aqui, para chegar a ser um país quase sede de uma Copa do Mundo, para chegar a ser um país que na maior TV aberta transmitiu a última Copa do Mundo, e isso revolucionou a Copa Feminina aqui no Brasil. A gente passou por muita coisa, porque ainda em 1941, isso não tem tanto tempo, né? O futebol feminino era proibido por decreto da presidência da República. Em 65, a gente viveu uma ditadura militar, essa proibição se intensificou, porque em 41 foi uma proibição meio disfarçada, assim, dizendo que as mulheres não podiam praticar esportes que não combinavam com a sua natureza. O que quer dizer isso, a gente sabe, né, o que quer dizer isso, mas era algo disfarçado. Na ditadura, não. Na ditadura, citou mesmo o futebol feminino, especificou ele como proibido. Só em 1979 é que essa proibição acabou. Então, assim, a gente tem um tempo ali que as mulheres praticavam futebol escondido, clandestinamente, como se isso fosse um crime, que era de fato, né? Então, assim, isso prejudica até para contar a história. Porque onde que as mulheres jogavam? Quem são essas mulheres que jogavam? Quais acontecimentos que estavam surgindo? Sabe? Não tem como contar, porque o jornal não podia nem falar isso. Se você soubesse que tinha mulheres jogando futebol ali, você tinha que contar para a polícia e elas eram criminalizadas, e não para o jornal, e saía num jornal que, fulano, o time tal foi campeão, no torneio tal, não sei o quê. Então, assim, não tem história nisso, né? A história é toda clandestina. E só em 1983, quer dizer, nós aqui já estávamos nascendo, né, que o futebol feminino foi regulamentado. E isso faz muita diferença, porque a partir disso só que começam a surgir competições, a criar mesmo um calendário, utilizar estádios, enfim, a regulamentação é muito importante para o desenvolvimento do esporte, né? Só em 1988 é que a gente teve um mundial, que nem foi Copa do Mundo, foi um mundial em caráter experimental, que o Brasil, inclusive, conseguiu ficar com o terceiro lugar, foi medalha de bronze. E nessa ocasião, tinham 12 seleções competindo, nessa ocasião o Brasil competiu com o uniforme masculino, com o uniforme da seleção brasileira masculina, porque nem havia um planejamento, nem nada. Tipo, vocês querem jogar? Tá bom, toma aí as roupas que sobraram do futebol masculino. Isso em 1988, gente. Isso não tem nem 40 anos. Sabe, a primeira Copa do Mundo, ela surgiu só em 1991. O Brasil já era tricampeão da Copa do Mundo masculina. E a Copa feminina estava surgindo. Em 1996, o futebol feminino passou a ser esporte nas Olimpíadas. Então foi a primeira Olimpíada. O Brasil, inclusive, ficou em quarto lugar. Só em 1999 que o Brasil conseguiu uma boa colocação em Copa do Mundo, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ficamos em terceiro lugar. E a Cici, nossa camisa 10, foi uma das artilheiras do torneio. Cici, que é a minha ídola aí, eterna. Em 2003 surgiu a Marta, né? A gente não pode deixar de citar esse acontecimento, porque a Marta também revolucionou aí o futebol brasileiro. E o Brasil foi ouro no PAN naquele ano, de Santo Domingo. Depois também o Brasil só foi ouro, depois acho que em 2015, no PAN também. 2004, a gente conseguiu nossa primeira medalha olímpica, medalha de prata na Grécia. 2006, a Marta já surgia ali como a melhor jogadora do mundo, quer dizer, 3 anos depois que ela nasceu no futebol brasileiro, ela já foi a melhor do mundo. Em 2007, o Brasil teve a sua melhor Copa do Mundo, ficamos em segundo lugar na Copa do Mundo da China. Em 2008, ficamos com a prata em Pequim, nas Olimpíadas, uma colocação ótima também, quer dizer, essa geração do Brasil foi revolucionária, né? Então a gente estava vindo numa crescente, a galera estava começando a gostar de futebol, acompanhar. A Marta, melhor do mundo. Em 2018, a Marta foi 6 vezes melhor do mundo. Em 2019,
aquele gol de pênalti na última Copa, ela tornou-se a maior artilheira de todas as Copas. Então, assim, para mim, na minha cabeça, vinha numa crescente, a gente estava melhorando, né? E eu achava que o Brasil tinha tudo para sediar por tudo aquilo que vocês já até citaram aí na fala de vocês anterior aí, a gente ia gastar pouco dinheiro. E o brasileiro está começando a gostar do futebol feminino, está começando a acompanhar. Então, ia ser muito... A Marta talvez venha se despedir da seleção, né? Não sei, claro, como vai ser, mas tudo leva a crer que sim. Então, assim, é uma pena muito grande. Apesar disso que o Thiago falou, a gente já sabe, a gente já espera. Mas quando acontece, a gente fala, putz, aconteceu mesmo. Dia 8 de junho, o Brasil se retirou dessa candidatura e no final de junho a FIFA já decidiu aí pela Austrália e a Nova Zelândia. E a Copa do Mundo de 2023 vai ser a 9ª Copa do Mundo, né? Quer dizer, o futebol feminino no mundo ele tá ainda muito engatinhando. Só que aí esse tipo de atitude desanima, né, todo mundo, porque é uma coisa que é política e que as mulheres que estão... Eu fico imaginando, assim, as mulheres que jogam, eu fico imaginando a Marta. Tipo, puxa vida, né, cara? Eu aqui me dedicando todo dia e tal, doida para jogar dentro da minha casa, com a minha torcida. E aí o presidente do Brasil dá uma dessa, assim, a CBF retira a candidatura para sediar a Copa. É um banho de água fria nessas mulheres, sabe? Todo mundo que trabalha com isso. Então, assim, é muito ruim. E uma coisa que eu falei na Copa, no meio da Copa de 2019... Tinha um pessoal na internet com aquele discurso de sempre, vocês estão politizando a Copa do Mundo feminina. Cara, quando você é uma mulher, quando você é negro, quando você é LGBTQIA+, não há nada na sua vida que não seja político. O seu corpo é político, o seu amor é político, sua simples risada e felicidade é tudo político. Então, assim, não tem como tirar a política da Copa do Mundo feminino de futebol. No máximo, amigo, dá para você ignorar. Mas aí ser ignorante é uma escolha só sua, entendeu? Deixa a gente que não quer ignorar tudo isso, debater, conversar e politizar o assunto, porque o assunto é politizado. Tanto é politizado que é muito óbvio que o Brasil tirou essa candidatura, porque o Brasil não quer nem saber de futebol feminino, não é isso? É isso, Mônica. Lamentavelmente, é isso. É um quadro que a gente pode observar agora, durante a crise do coronavírus, que imediatamente a gente observa, né, que aqueles grupos com menos poder, com menos capacidade de influência, com menos estruturação, né, do ponto de vista não só econômico, mas também dos próprios jogadores, dos sindicatos, das suas organizações, foram os que inicialmente já sofreram quando começou a pandemia. Vários times de futebol feminino sendo, enfim, encerrados, ou jogadores ficando aí sem receber, precisando desesperadamente daquele auxílio emergencial do governo. E lembrando, né, que foi vetado pelo Bolsonaro o auxílio emergencial de R$600 no esporte, ele teve que ter sido derrubado na Câmara para poder valer. Quer dizer, tudo isso mostra muito claramente agora muitas discussões, inclusive na Federação Paulista de Futebol, aqui no Rio de Janeiro, na FERJ, se realmente todos os campeonatos Série B, Série C vão acontecer. Então, muitos podem não acontecer. A volta agora do Campeonato Brasileiro Feminino, muitas dúvidas e preocupações em relação a como será realmente o protocolo, os cuidados, as testagens. Né? No primeiro momento está sinalizado aí que a CBF vai cumprir isso. Mas, olha, é complicado. A gente, sabe, eu tive a oportunidade de acompanhar vários jogos do Campeonato Brasileiro Feminino ano passado, nas Laranjeiras, vários jogos do Fluminense, assistindo ou até trabalhando neles. Lembro, inclusive, da estreia do Fluminense na Série A2, porque o Campeonato Feminino, né, ele tem um conjunto de times, como era a primeira edição nacional, o Fluminense, o São Paulo, o Grêmio, estavam na Série A2, né? Quer dizer, é uma dinâmica aí um pouco mais complicada para a gente entrar agora no detalhamento, mas eu lembro que o primeiro jogo atrasou quase 30 minutos, porque não tinha bandeira de escanteio no jogo. Aí era Fluminense e Crespon, que era um time do Distrito Federal, e que é uma associação de policiais, né, mulheres policiais, que, enfim, suas famílias e tudo mais, que fazem parte desse clube,
e ele tem um time de futebol. E aí os caras vieram aqui para o Rio de Janeiro e esse jogo foi assim que aconteceu, não tinha bandeira, demorou quase 30 minutos para o jogo começar. Mas depois que o jogo começou, teve um choque de cabeça com uma jogadora do Crespon, a ambulância saiu levando essa jogadora para o hospital, e aí pelas regras você não pode continuar o jogo sem ambulância. E aí esperou-se quase 52 minutos para ver se a ambulância voltava. A ambulância voltou num primeiro momento, mas não tinha o médico dentro, ainda tinha que esperar o médico. Laranjeiras não tem iluminação noturna, quer dizer, o jogo começou, já voltou 6 horas da tarde, já num breu danado, uma escuridão. Então, quer dizer, se esse nível de falta de cuidado, né, de atenção acontece no Campeonato Brasileiro feminino, você vê como a gente ainda tem que avançar, né, e dar passos. Agora, concordo, Mônica, com o que você está dizendo, que a gente estava sinalizando avanços e melhoras, que mesmo com essas críticas que a gente pode fazer ao campeonato, já estava acontecendo, os times principais, né, os clubes principais são obrigados a ter os times femininos, apesar da gente saber que, enfim, ainda tem muita coisa para melhorar, muita gente que na prática não está incluindo o futebol feminino no seu clube, o que está fazendo é uma parceria com alguma organização e está levando um time já pronto, o que é totalmente diferente. Mas, enfim, são passos que têm que ser dados e avanços que precisam realmente acontecer. Mas, nesse caso, então, do desinteresse do governo em assumir o campeonato, fica evidente que, por trás de todo um desinteresse pelo futebol feminino, continua havendo, na minha opinião, um tremendo preconceito de classe nesse país que faz com que alguns esportes ainda sejam menos valorizados do que o outro. E aí fica essa questão do que aconteceu com o basquete e minhas preocupações com o futebol. Porque o vôlei, ele virou no Brasil um esporte de classe média, classe alta. Ele passou a ser aceito em determinados setores sociais e não é visto como um esporte de gente pobre, de gente negra, como é hoje o basquete e o futebol ainda. E aí o vôlei ainda recebe cuidados, interesses e financiamentos. A gente acaba de ver aí uma grande parceria no vôlei feminino aqui no Rio de Janeiro, em que o Flamengo se associou ao antigo time do Sesc e levou Bernardinho e Companhia Limitada para continuar esse exercício, com a visibilidade que o vôlei tem. Enquanto isso, a minha grande preocupação é que com essa geração da Marta, Cristiane, se encerrando, não aconteça no futebol feminino por conta da falta completa de apoio e visibilidade que seria dada com uma Copa do Mundo, você ter um fenômeno parecido com o que teve com o basquete. Quando a geração da Paula, da Hortência, da Janete acabou, o Brasil nunca se recuperou no cenário internacional de basquete e hoje vive inúmeras dificuldades. Na última Olimpíada, só jogou porque foi no Brasil, perdeu todas as partidas e agora para essa Olimpíada não se classificou. Então, quer dizer, uma queda monstruosa num esporte que ali no final da década de 90, início da década de 2000, nós éramos um dos melhores do mundo. Fomos campeões do mundo e fomos vice numa Olimpíada, né? E depois ter ganho o Pan-Americano em Cuba. Então, quer dizer, é uma preocupação grande. A gente tinha que ter um cuidado enorme com essa transição da geração da Marta, da Cristiane, atento a esses talentos. A gente trouxe uma técnica internacional com capacidade para olhar isso, que precisa, obviamente, ter tempo. Agora, junto com essa técnica, tem que ter melhoria na estrutura dos campeonatos e, principalmente, atenção a eventos grandes como esse, que podiam dar uma enorme visibilidade. E aí eu digo, muito, não só para o futebol feminino, mas também para a discussão dos direitos das mulheres como um todo. Que é impossível você falar uma Copa do Mundo, e aí você acontecer uma Copa do Mundo aqui no Brasil, e aí aparecerem 10 países, 12 países com técnicas mulheres, né? E você não levar essa discussão do por que outros países não têm técnicas mulheres? Por que não tem dirigentes mulheres? Por que não tem mulheres em espaço de comando, em espaço de poder? É impossível você ter um evento desse e não desdobrar para isso. E esses caras não têm o menor interesse que isso aconteça. Então, a visão mesquinha, ideológica, classista, que prevaleceu e que é profundamente lamentável, e espero que a gente não pague um preço altíssimo nessa mudança de geração e que a gente não acabe não avançando no futebol feminino como poderia. Bom, aqui rapidinho para corroborar com o meu primeiro argumento,
Dei uma pesquisada aqui rápida e a candidatura da Colômbia foi a pior avaliada das 3 que ficaram para o final. No final, o Japão até acabou retirando a sua candidatura, mas as 3 candidaturas que ficaram para o final foram Nova Zelândia e Austrália, Japão e Colômbia. A Colômbia numa escala de 0 a 5, de 1 a 5, perdão, e aqui nenhum demérito para a Colômbia enquanto país, é só uma questão realmente de atenção e cuidado com a modalidade, mas a Colômbia teve 2,8 apenas. Ela ficou atrás do Japão e ficou atrás de Austrália e Nova Zelândia, que de fato vão sediar a competição. Então isso porque ainda teve um bloco de confederações ali, a Confederação Asiática, da América Central e do Norte, e a Confederação Africana votando para a candidatura da Colômbia, e mesmo assim essa candidatura perdeu de 22 a 13 na eleição dos países que iriam sediar a Copa. Então a gente pode ver que de fato era só uma candidatura simbólica, não tinha a menor condição de sediar a Copa, enquanto o Brasil tinha aqui, já tinha um estádio, já tinham obras de infraestruturas feitas, algumas não terminaram, é necessário dizer a verdade também, o que é uma vergonha, mas de fato já tinha a faca e o queijo na mão para sediar. Eu quero aqui falar também que depois da Copa do Mundo da França, e é um ponto de atenção que a gente tem que ter, mas a FIFA prometeu 5 metas, né? 5 metas para o desenvolvimento do futebol feminino. Foram elas: um Mundial de Clube, nos moldes do que acontece, né, com os homens, né, que acontece desde 2005, que é gerenciado pela FIFA, o Mundial de Clubes. Essa ideia acabou não indo muito à frente. A criação da Liga Mundial Feminina, que seria mais ou menos no que é a Liga das Nações, da UEFA. Dobrar as premiações da Copa do Mundo de 2023. A premiação final foram 50 milhões de dólares. E aí, dobrando, logicamente, seriam 100 milhões de dólares em premiações. E dobrar o investimento para o desenvolvimento do esporte, que seria uma cifra na faixa de 1 bilhão de dólares. Então, é importante a gente ficar atento nisso, porque uma delas já vai acontecer na próxima Copa do Mundo. As outras, logicamente, precisam de uma pesquisa mais aprofundada, mas eu disse que a Copa da França foi a primeira com 24 seleções e, de fato, até então será a única, porque em 2023 já serão 32 seleções, como é a Copa do Mundo masculina. A Copa do Mundo masculina que, depois de 2022, né, já em 2026, já vai ter 48 seleções, mas aí já é outra história. Enfim, e um ponto de atenção também que eu considero muito importante é porque a FIFA, uma das propostas da FIFA, lá do seu conselho deliberativo, digamos assim, é tornar a Copa do Mundo feminina num evento de 2 em 2 anos. Sinceramente, não sei o que a Mônica pensa disso, sou muito curioso para saber a opinião dela, mas a minha, pessoal, dona FIFA, não me venha com essa palhaçada de 2 anos. Copa do Mundo são de 4 em 4 anos, é de 4 em 4 anos que acontece, e na minha concepção acho que vai provocar um esvaziamento, como se fosse menos importante a Copa do Mundo feminina. E eu quero fechar aqui meu comentário, que agora eu quero entrar um pouco na questão do ponto de vista esportivo, né? E assim, para mim não tem jeito, eu espero que seja realizada mais uma grande Copa. A gente tem que entender que a Copa do Mundo feminina de futebol, ela é uma competição em desenvolvimento, não tem por que negar isso, não é nenhum demérito, não é para diminuir o futebol feminino, pelo contrário, é para demonstrar a potência que ele tem e o alcance que é cada vez maior. Então eu torço de verdade para que a Austrália e Nova Zelândia organizem uma grande Copa, assim como a França o fez, e que os recordes continuem sendo batidos. Porque, de fato, depois da Copa da França, o número de países com ligas nacionais, incluindo o próprio Brasil, aumentou nos últimos anos. Então, a visibilidade que a Copa tem, a visibilidade que a Copa trouxe para a modalidade, para o futebol, ela não pode ser moldada, ela não pode ser fundamentada apenas na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. Mas não tem como negar que são 2 pilares muito importantes para o desenvolvimento, para que seja uma prática mais desenvolvida, mais difundida e que arrasta tanta gente em outros locais. Então, em alguns locais ela já é mais difundida, em alguns locais ela é uma prática ainda mais embrionária, como o próprio futebol masculino também, mas muito por conta de culturas machistas
que impõem limites e várias barreiras sociais às mulheres. Então, eu sempre argumento isso, né? A régua para o futebol feminino não pode ser apenas a financeira. O futebol masculino dá retorno e o futebol feminino não dá. Primeiro que isso é uma falácia, isso é uma mentira, dá retorno sim, e dá muito, e cada vez aumentando mais, e essa não pode ser a barreira, porque esporte não foi feito para dar lucro. Embora eu também entenda que a gente vive num país capitalista, no mundo capitalista, mas não pode ser só isso. Essa não pode ser a barreira principal, não pode ser a régua principal. E sobre a seleção brasileira, rapidinho para passar para o Thiago, no pós-Copa e pré-pandemia, foram em 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Então, finalmente temos uma treinadora à frente da seleção brasileira, uma treinadora gabaritada, uma treinadora vencedora. A gente já teve a Emily, mas não tem como comparar com a Pia, né, gente? A Pia é uma autoridade no futebol feminino. Então, ela está promovendo uma verdadeira renovação, está se aproveitando que depois de décadas a gente tem 2 divisões da Liga Nacional, tem calendário para os nossos jogadores, para os nossos atletas. As condições ainda estão muito longe de serem as ideais, mas já é um começo. Então, sendo assim, eu espero que o Brasil chegue forte nos Jogos Olímpicos, que são no ano que vem. Seriam para esse ano, mas por conta da pandemia vão ser em 2021, para buscar o ouro, né? Porque essa geração merece demais um grande título. Será a última competição que a gente vai ter Marta, Cristiane e Formiga juntas. Formiga já anunciou que depois da Olimpíada ela se aposenta, não disputa mais a Copa. Então, é isso. Eu espero que seja um fechamento de ciclo dessas atletas juntas, mas um começo de ciclo da Pia que seja muito vitorioso. Então, para quem não sabe, a Pia só esteve nas últimas 3 finais olímpicas. 2 ouros com os Estados Unidos e uma prata com a Suécia. Só isso. E ela tem ainda um vice-campeonato da Copa do Mundo com a seleção norte-americana também. Então é juntar a fome com a vontade de comer. É uma pena que isso não vai acontecer no Brasil, mas que aconteça na Austrália e Nova Zelândia. E aí, só agora para finalizar, de fato, em 2023, a Marta terá 37 anos, Cristiane 39 e a Formiga terá 45. Então, acho que de fato não dá mais para a Formiga, mas para as outras duas, com certeza dá. É isso, Herbert. Eu também espero que as meninas façam uma grande Olimpíada e uma grande Copa do Mundo. De fato, o trabalho da Pia é excepcional. Esse time do Brasil evoluiu absurdamente sob o comando dela. Eu vi alguns dos amistosos e realmente a seleção jogando muito bem e com uma aplicação tática absurda. Então, realmente, eu acho que tem tudo pra gente conquistar aí um ouro olímpico e quem sabe ser campeã mundial em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. E a Copa de 2023, apesar da gente ficar muito triste que ela não seja aqui no Brasil, mas a Copa de 2023 tem tudo para ser um sucesso se a Nova Zelândia continuar sendo governada pela Jacinda Ardern, né, que deu uma aula ao mundo, né, de como combater uma pandemia. A Nova Zelândia foi um dos países que soube lidar melhor com a pandemia, conseguiu zerar o número de casos rapidamente. E não é coincidência que seja um país governado por uma mulher. A gente fica triste, mas a Copa do Mundo de 2023 está em boas mãos. Assim, eu concordo com a Mônica quando ela disse que o futebol feminino estava crescendo muito no mundo inteiro. Estava crescendo aqui no Brasil. Essa geração brasileira foi realmente muito boa. A Marta talvez tenha se tornado a maior jogadora brasileira da história, embora ela seja fã da Cici, mas em números a Marta talvez seja a maior brasileira da história e uma das maiores do mundo. A Cristiane, a Formiga, enfim. Mas em termos de dirigente, é aquilo que a gente estava conversando sobre a volta do Carioca, o Covidão, né? Que não tem como esperar dos nossos dirigentes muita coisa, porque eles também fazem parte da corja, eles também são burgueses, elitistas, também são pessoas que não estão nem aí para a sociedade, para as mulheres, para as pessoas pobres, para os negros, para o pessoal LGBTQIA+, enfim. São pessoas que não estão do nosso lado. E aí fica muito difícil a gente esperar que esses dirigentes façam alguma coisa, que
sem interesse próprio, né? Sem levar alguma coisa em troca. E aí o futebol feminino talvez ainda não tenha alcançado, mas vai alcançar. Creio que em pouco tempo vai alcançar, mas ainda não tem alcançado o patamar seja vantajoso para esses dirigentes e para esses governantes ganharem tanta grana em cima dele, aliando com o discurso machista, o discurso sexista. Eles preferem simplesmente ignorar. Não vamos fazer não, pra quê? Né? Não quero. Pra quê? Futebol feminino nem é nada. E é triste que a gente seja governado por pessoas assim. E talvez para o futebol feminino tenha sido até melhor. Para o Brasil não, mas para o futebol feminino tenha sido até melhor ficar nas mãos de Austrália e Nova Zelândia, que vão se empenhar talvez muito mais em fazer uma competição que tenha o porte que o futebol feminino merece. É verdade, Thiago. Eu estava tão frustrado assim, com essa retirada de candidatura do Brasil que eu nem pensei por esse lado. E você tem toda a razão. A própria presidente lá da Nova Zelândia, Jacinda, ela merece, né? Tá nessa Copa. Não sei como é que é, se ela vai ser reeleita, se a gestão dela termina antes da Copa de 2023, mas se tiver ela lá, é até merecedor, né? Porque é uma pessoa que briga pelos nossos direitos, minimamente, dentro do capitalismo, né? E assim, como o Ebert falou da Colômbia, eu concordo, Ebert, essa candidatura da Colômbia aí é uma candidatura fake, foi só para fingir que tinha uma candidatura ali da América do Sul e que o Brasil, vamos apoiar a Colômbia. Pelo amor de Deus, o Brasil não apoia nenhum país da América do Sul. O Brasil acha que está acima desses países da América do Sul. Aqui ninguém esse governo não traz ninguém aqui como um irmão, não. Aqui é todo mundo... Eles estão abaixo da gente. Se ainda fosse para apoiar uma candidatura dos Estados Unidos, eu acreditaria. Mas da Colômbia, duvido, né? É fake isso. É só para a gente cair nessa. Mas assim, vou finalizando, né? A gente chegou no nosso limite de tempo aqui. Só para finalizar, eu vou fazer uns comentários aqui, bem breves, que eu acho que não podem ficar de fora desse programa. Primeiro, o Marco Aurélio Cunha, que era o coordenador de seleções femininas do Brasil, ele não é mais coordenador, ele saiu tem mais ou menos um mês, não me lembro exatamente a data, mas tem mais ou menos um mês, e esse cargo está vago. Então, o meu apelo aqui é, pelo amor de Deus, vamos colocar uma mulher nesse cargo. Eu já li várias entrevistas de atletas e jogadoras, não só do futebol, outros esportes também, pedindo para que seja uma mulher, assim, se manifestando. E, inclusive, citaram o nome da Aline Pellegrino, que é uma zagueira que foi até vice-campeã da Copa da China, né, em 2007. Ela fez parte daquele elenco que teve a melhor colocação do Brasil em Copa do Mundo. Aline Pellegrino, uma mulher negra, uma mulher politizada e com experiência no assunto, para ninguém ficar falando depois também que botaram só porque é uma mulher. Não, tem experiência no campo, tem experiência fora dele, cursos de gestão, inclusive da própria CBF, pós-graduação em gestão de esporte, trabalho na FIFA e na Conmebol, sempre relacionados ao futebol feminino, além do amadurecimento, lidando com a política ali dentro da federação, porque hoje ela é diretora da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, um apelo para que essa mulher seja a próxima coordenadora de seleções femininas, que tem currículo para isso, e nós precisamos botar mulheres nesses setores, nesses cargos de liderança. E também não posso deixar de lembrar aqui que ainda esse ano, com a pandemia, um dos caras que foi, por isso a importância de termos mulheres lá, mulheres politizadas e que entendam que o futebol feminino é político e precisa de debates acima do futebol, que nós tivemos como técnico da seleção feminina o René Simões, que outro dia mesmo deu uma declaração, sim, eu não tenho nem adjetivo para a declaração que ele deu, dizendo que temos que voltar com o futebol sim, porque eu vou ler o que ele disse, para que não fique nada mais, nada menos. Ele disse: vamos discutir o futebol como fator social para ajudar as pessoas que estão em casa enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos, estão enlouquecendo. Então, se colocar futebol, pode ser que ajude em alguma coisa. René Simões, não sei, posso falar isso aqui, mas vai se fuder, cara.
Sabe? Que tipo de declaração é essa? Um cara que foi técnico da seleção brasileira feminina de futebol, entendeu? Então é deprimente, cara. É deprimente. É desse jeito que eu vou me despedir desse programa, apesar de ter sido muito boa a discussão aqui com vocês. E acho que a gente trouxe muitos elementos aí, muitos números e argumentos para falar disso. Temos que repetir esse assunto aqui sempre na ala esquerda. Vamos fazer isso. Mas é isso. Me despeço com essa frase infeliz do Renê e com a aclamação aí para que a Aline Pellegrino seja a nossa coordenadora de seleções femininas. Beleza, Mônica, é isso. Então, acho que temos um programa. Vamos encerrando por aqui, convidando a galera para acompanhar, então, o Twitter, @alaesquerda7, no Instagram, @ala_esquerda7. Ficar de olho na promoção do livro do Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Acho que é um tema absolutamente urgente para todo mundo conhecer, até por conta das discussões da MP. E fica aí o lembrete para a galera dar uma olhada nesses programas sobre futebol feminino, sobre a última Copa do Mundo de futebol feminino, e esse, evidentemente, e a gente vai continuar, obviamente, repercutindo esse tema do futebol feminino aqui nas transmissões e nos programas do Ala Esquerda. Não é isso, galera? Vamos nessa? Vamos nessa. Alexandre, só um último pitaquinho, rapidinho, para a gente encerrar o programa com uma pitada agridoce, né? Eu quero dizer que dos últimos 11 jogos da seleção brasileira, apenas 4 foram no Brasil e todos esses 4 foram em São Paulo. Um deles foi ali em Araraquara, mas ainda assim é no estado de São Paulo. Então eu creio que é a hora da CBF fazer essa seleção rodar um pouco pelo país, né? Já que ela não faz isso com a seleção masculina, e essa seleção feminina tem um potencial muito, muito grande e muito maior que a seleção masculina de lidar com o povo brasileiro, né? De identificação. Então fica aí o meu apelo para que isso seja levado mais a sério. Mas é claro, preços acessíveis, promover os jogos de maneira decente, colocar em dias e horários que as pessoas possam ir. Então fica aí o meu apelo para que isso aconteça. Agora sim, vamos encerrando. Maravilha, Herbert. E que venha a vacina, né? Porque se depender de qualquer projeto sanitário e de saúde do governo brasileiro, a gente nunca mais vai conseguir ter nada decente, né, nessa área de saúde. Mas que venha a vacina aí, em breve a gente possa ir nos estádios de futebol, acompanhar essa seleção, esse tour aí, Marta, Cristiane, seria maravilhoso realmente para uma despedida bacana que elas mais do que merecem. Então agora vamos nessa, né, galera? Agora sim, valeu. Tchau. Tchau.